Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa quarta live. Estamos juntos aqui para poder crescermos juntos, para poder aprendermos juntos. E deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês estão me ouvindo ok? Me dá aí o ok de vocês. Ah, legal, perfeito, muito bom. E então vamos lá, vamos dar partida aqui para o nosso quarto encontro, para que a gente possa hoje tratar de um assunto que todo mundo repete, fala, mas nunca para analisar, para refletir a respeito, que é sobre o movimento espírita. O que é o movimento espírita? Ele teve um início, onde começou, como é, por que é denominado assim? Movimento espírita e doutrina espírita são a mesma coisa? Hoje nós vamos tratar justamente disso. E ninguém melhor do que para tratar desse assunto do que esse cabeção aqui. Olha, gente, quem será? Quem será? Ele! Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bom? Esquece o Tudo, cabeção, ok? tudo bem? Boa noite a todos para mais uma live do nosso ECK. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo. Tá Eu bom. estou ouvindo bem. E é isso aí, vamos lá então. Hoje o assunto é ameno, não vai dar muito pano para manga, não vai dar nem para eu brigar com o Marcelo, porque a gente concorda 100% nesse aspecto. Então, não vai ter nem muita confusão. Babado e confusão hoje não terá, né? Penso que não, mas podemos ter surpresas. Será? Isso é muito interessante da gente ouvir. Bom, vamos lá, Marcelo. O pessoal está dizendo aqui nos comentários, antes da gente dar a partida no assunto, só para tranquilizar, o link que a gente coloca é para vocês autorizarem o link, o app StreamYard, de usar o seu Face para te identificar. Você clica nele, ele vai te dar a opção de você dar o ok, a permissão, e a partir daí a sua foto e o seu nome vai aparecer para a gente. Só isso. É obrigado? Não, não é obrigado, não precisa. Para isso, inclusive, nós temos os monitores, os moderadores e os admins que vão estar aí auxiliando a gente de uma maneira ou de outra, para que a gente possa colocar o seu comentário e identificá-lo da melhor maneira possível. Então, não se preocupe. É um facilitador para nós, que aí eu já vejo o olho, quer dizer, eu já vejo o olho porque eu li esse cabra aqui, ó, tá vendo? Eu li ele e já, olha aí, dá para saber quem é, dá para saber que é o Denis Bertelli, porque ele permitiu que o app fosse utilizado. Mas, de novo, vou repetir, fique tranquilo, você não conseguiu, não acessou, não permitiu, a única coisa é que seu nome vai aparecer assim, Facebook User. Mas se o seu comentário for relevante, se você tiver alguma dúvida, a gente quiser saber quem é você, porque eu estou no Switch, e no Switch eu não consigo saber, tá bom? Vamos lá, Marcelo? Vamos lá, sim? Preparado? Você quer se Muito. apresentar? Porque você quase nem é conhecido. Pois é. A gente atua no movimento espírita há quase 40 anos, principalmente na questão da divulgação do espiritismo por todas as mídias. E temos aí algumas funções administrativas, presidente de Casa Espírita, secretário executivo da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, delegado da Confederação Espírita Pan-Americana, Associação Espírita Internacional para Grande Florianópolis, e coordenador geral do Grupo Espiritismo com Kardec.
Maravilha, é isso, é pouca coisa, gente. Ele não faz quase nada, ele não tem tempo nem para respirar. Outro dia eu estava aqui analisando, algumas pessoas do ECK, eu acredito que devam dormir no máximo, umas 4 horas, porque eu vejo post o dia inteiro, a noite inteira, e essas pessoas não têm o app de programar post, ok? Eu sei disso muito bem. Então o povo não dorme, eu durmo. Da meia-noite até as 3 eu durmo. Aí eu vou lá dar uma vasculhada para ver o que é que está rolando no nosso ECK. Bom, vamos lá. O que é o movimento espírita, Marcelo? Quando começou? Onde? Do que ele vive? O que ele come? Hoje, aqui no ECK. Olha, eu até tinha separado um capítulo da nossa conversa hoje sobre isso, né? Muita gente acha que movimento espírita é o espiritismo no Brasil, já que nós estamos sediados no Brasil e o ECK é majoritariamente um grupo formado por brasileiros. Recebemos com muito carinho pessoas da América do Norte, recebemos com muito carinho pessoas da Europa, né, de várias partes do mundo, também do Oriente, né, temos pessoas no Japão, e a nossa referência inicial sobre o movimento espírita é e será sempre o contexto onde viveu Kardec. Onde é que foi criado o movimento espírita? Em Paris, quando Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É claro que já existiam instituições, grupos, organizações sociais humanas trabalhando com a mediunidade. Vamos frisar sempre que a mediunidade não foi e jamais será patrimônio dos espíritas, ou patrimônio deste chamado movimento espírita. A mediunidade é uma faculdade natural e, portanto, acompanha a humanidade desde tempos imemoriais, desde o aparecimento do homem sobre a Terra, já que ela é uma faculdade orgânica e que, portanto, o intercâmbio entre os vivos e os mortos, entre os encarnados e os desencarnados, não é privilégio nem patrimônio do espiritismo, da doutrina dos espíritos ou do chamado movimento espírita. É preciso sediar que o movimento espírita começou com Allan Kardec. O primeiro centro espírita do mundo é a Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ora, sabemos nós que o movimento nascido na França e de lá expandido para todo o mundo, várias partes da Europa, América do Norte e depois o nosso país, sobretudo com a presença de Teles de Menezes, que é quem trouxe os primeiros exemplares ainda em francês para o Brasil e fundou a primeira instituição espírita brasileira. Depois disso, o movimento recrudesceu, praticamente desapareceu na França. E, então, mais recentemente, é que muitos espíritas, alguns brasileiros, outros franceses ou dos arredores, reativaram esse movimento espírita, dando a ele uma conotação, na nossa análise, mais moderna, mais contemporânea. Mas é preciso sempre estabelecer uma diferença fundamental, que é, aliás, a proposta que foi apresentada a nós como temática para essa live de hoje, estabelecer a dicotomia, a diferença, ou as diferenças entre espiritismo, doutrina dos espíritos, e movimento espírita. É isso que eu e a Kátia vamos conversar hoje à noite. Muito bem. Então, assim, uma coisa que ficou clara a priori é: movimento espírita e doutrina espírita é indissociável. É algo que uma não existe sem a outra, porque senão não há como conhecer, não há como desenvolver, não há como pesquisar e não há como progredir com ela. Então, o movimento espírita, ele é ultra necessário, porque ele é o próprio corpo, né? Em movimento da doutrina dos espíritos. Sem os espíritas, não existe doutrina, ela vai ficar morta, ela vai ficar
sem a difusão. E, claro, nós precisamos de espíritas, mas que tipo de espíritas nós precisamos? Que tipos de espíritas nós somos? E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo, com o conhecimento que estamos obtendo dessa doutrina? Esse é o ponto. Isso vai trazer para nós a noção de quem é e o que é o movimento espírita e até mesmo acabar criando o que se tem muito hoje dos grupos que algumas pessoas dizem, são o grupo Y, o grupo X, grupo YZ, o ECK é um grupo de livre pensadores, aí o outro grupo diz, não existe livre pensador no espiritismo, e aí a porca torce o rabo, e aí a gente começa a ver que existem vários movimentos espíritas. Por quê? Porque somos únicos, né, gente? Nós temos entendimentos e estamos, vamos dizer assim, cada um no seu momento, e, portanto, os entendimentos diferem. Só que a verdade é uma só, principalmente no que concerne a conceitos, né, doutrinários. Nós não podemos fazer uma separação aí e dizer, você entende assim, então para você é assim, e eu entendo assado, então para mim é assado, em relação a conceitos espíritas. Nisso, o movimento teria ou deveria ser o máximo possível único. E não é o que a gente vê, né, Marcelo? Kardec fala muito num aspecto, num elemento que nós não podemos perder de vista. Aliás, é um elemento que deve estar na nossa mesa, né? Nas nossas mãos. Esse conceito de Kardec é unidade. Veja, unidade não é uniformidade. Unidade não é unificação. Kardec fala em união entre os espíritas, jamais em unificação. Então, é preciso ter como ponto de partida o cenário da França do século XIX, onde Kardec concebeu, estruturou e se relacionou com espíritas de várias partes do mundo. E aí pode-se fazer a seguinte pergunta: como é que você, Marcelo, como é que você, Kátia, sabem a respeito de um movimento que ocorreu há mais de 160 anos? É só consultar os 12 fascículos da Revista Espírita e, principalmente, o livro Viagem Espírita em 1862. Ali, nesses dois arcabouços espíritas, genuinamente espíritas, nós vamos conhecer como era o movimento e como Kardec gostaria que ele fosse. Porque, veja, muitos espíritas acreditam que o movimento espírita recebeu a doutrina dos espíritos pronta e acabada. Então, Kardec apenas organizou o funcionamento, a dinâmica, a metodologia, mas tudo já estava pensado pelos espíritos. Isso é um ledo engano. A doutrina espírita, enquanto conceito, ela remonta ao período 1857, 1869, no estabelecimento das bases. Mas a estrutura do trabalho espírita é algo em constante transformação, em constante progressividade. Kardec, aliás, fala progressividade dos conceitos espíritas. Primeiro, porque o mundo está em constante progressividade, em constante mutação, e nós não podemos conceber que hoje nós tenhamos reuniões mediúnicas baseadas na mesma física de uma época onde não existiam meios de comunicação de massa, onde a lâmpada elétrica sequer era uma realidade e onde havia muita dificuldade de aproximação entre as pessoas, em função do caráter da sociedade hermética que era no século XIX na Europa, e em função também de outros desenvolvimentos que a humanidade veio alcançando ao curso do tempo. Então, primeiro, ponto de partida, analisar como era a teoria espírita e o projeto. Kardec, inclusive, fala, o projeto 1868. Esse projeto é muito útil para nós, enquanto movimento espírita, hoje. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O
o Conde, que é o Burns, avô, para quem não sabe, o nome dele é Conde. Ele fala que o Telles de Menezes detém igualmente o título de pioneiro da imprensa espírita no Brasil. Isso é altamente questionável. Ele pode ser o pioneiro no movimento espírita, vide o viés que publicava da sua fé cega. O Burns está falando justamente do artigo que o Canuto de Abreu acabou trazendo à tona para nós, e acabamos conhecendo, por conta disso, as antigas revistas do Reformador, que estão aí online para quem quiser ver, desde 1900 e bolinha, e lá tem muitos artigos de todos os, vamos dizer assim, de todas as federativas, principalmente da FEB, né? Aonde eles colocavam muito essa ideia religiosa, essa ideia de um espiritismo meio termo, como ele próprio falou, Telles de Menezes, num dos seus artigos, acho que em 1917, em maio de 1917, falou mais ou menos isso, de que eles ficavam com Kardec até certo ponto, mas ficavam com os 4 evangelhos de Rustang também, porque eles achavam que, inclusive, o evangelho de Rustang era um complemento, um avanço do evangelho segundo o Espiritismo, que a gente hoje sabe que é um erro, né? O próprio Kardec, ao tempo, fez uma matéria na Revista Espírita explicando que isso não poderia acontecer no Espiritismo. No entanto, aconteceu, já veio para o Brasil dessa maneira, e é aí que o Telles de Menezes entra como pioneiro, talvez, já da deturpação espírita no Brasil. Olha, essa observação do Conde, ela é uma observação interessante do ponto de vista da crítica que nós podemos fazer, não só ao movimento nascente no Brasil, início do século XX, como também à atualidade espírita, já que as coisas são sempre conformes, né? Como o Telles de Menezes foi a pessoa que trouxe os primeiros exemplares das obras de Kardec, ainda em francês, para o Brasil, e fundou o Grupo Familiar de Espiritismo para trabalhar essas questões com os interessados da época, tendo depois fundado o primeiro periódico chamado Eco de Além Túmulo, né? Um nome bastante sugestivo, né? Porque as vozes dos espíritos ecoam entre nós. Então, o título é muito interessante e muito oportuno. Nós temos que tomar algum cuidado, Kátia e Conde e demais, para não sermos mais realistas do que o rei. Vamos propor a essa assembleia que nos ouve, nos assiste, e depois para a repercussão dessa nossa live, que tipo de espiritismo seria ideal? Espiritismo enquanto movimento, já que a doutrina é aquela, né? Marcelo, mas então queres dizer que a doutrina parou em 1869, com o desencarne de Kardec, março de 1869? Eu disse, absolutamente. A doutrina permanece entre nós. O que mudou foi a forma de encarar a mediunidade, a forma de encarar a produção mediúnica. E aí nós temos, sim, uma influência muito grande, não só de Telles de Menezes, como de Bezerra de Menezes. E aí os Menezes estão por toda parte, né? Se multiplicam como gremlins, como gosta de dizer a minha esposa Júlia, né? Os Menezes são responsáveis por essa feição religiosista, igrejista do chamado movimento espírita, que vai desembocar depois no Pacto Áureo, em 1949. Quando nós fizemos o primeiro encontro presencial do ECK em São Paulo, há 2 anos atrás, nós fizemos, eu e o Beto Souza, lá de Porto Alegre, uma retrospectiva sobre o processo de implantação do espiritismo no Brasil. E lá atrás, no momento em que haviam já
vários centros espíritas disseminados pelo país, década de 20, década de 30, antes mesmo do Pacto Áureo, já havia uma disputa de poder muito natural entre os homens, né? Porque o poder está sempre em voga, no sentido de que aqueles que têm uma maior desenvoltura convencem os demais acerca de suas ideias. Isso é até hoje, no próprio movimento espírita. Quando nós nos afirmamos, como disse a Kátia há pouco, livres pensadores, é porque nós gostaríamos que o espiritismo, enquanto movimento, fosse formado essencialmente de livres pensadores e não de pensadores dogmáticos, de pensadores que acham que podem ditar diretrizes aos demais e que existiria, portanto, uma única forma de ver, de entender ou de praticar o espiritismo. A observação que o Denis está fazendo agora é exatamente aquilo que nós enfocamos no nosso encontro. Disputa entre os chamados científicos e os místicos, ou seja, os que aceitavam o espiritismo enquanto uma proposta filosófica e científica igual a Allan Kardec, e aqueles que gostariam de ver o espiritismo como uma religião organizada, como uma seita cristã. E não há problema nenhum, vamos ser bem claros, em termos essas formas diferentes de entender o espiritismo no Brasil e no mundo. Kardec alertou sobre essa condição de que nem todas as pessoas entenderiam o espiritismo de uma mesma maneira e que haveria de ter entre os espíritas, vou voltar àquela palavrinha mágica, a unidade, que seria a concordância em relação aos princípios ou fundamentos da doutrina dos espíritos. Muito bem. O movimento espírita, uma vez, já desde o seu princípio, tendo sofrido essa dissensão desnecessária, porque não precisaria ter feito isso, né? Poderia-se muito bem, entre elas, haverem vamos dizer assim, uma conversa, uma via de duas mãos, porque você mesmo falou, né? Não precisamos ser radicais e negar um lado totalmente ou o outro totalmente, até porque a filosofia, ela está justamente para ficar entre as duas pontas, que é a religião e que é a ciência. Como ciência, a nossa doutrina prevê, segundo Kardec mesmo desejava, que nós continuássemos com as observações através das experimentações. Isso continuou, isso aconteceu. Quando foi que paramos? Por que isso aconteceu? Eu acho que até a década de 70 nós tivemos grandes pesquisadores espíritas, né? Poderíamos citar aqui o professor Herculano Pires, o doutor Hernani Guimarães Andrade, o cientista Henrique Rodrigues, né? Até de certo ponto Jaci Regis, foram pessoas que contribuíram em várias áreas do conhecimento com as experiências espíritas ou a análise sobre as experiências espíritas. Eu até tinha preparado aqui na minha cola, e vou tratar disso adiante, as situações em que nós tivemos no Brasil um grande boom de experimentos ou de ocorrências de fenômenos de mediunidade de efeitos físicos. E isso, de uma hora para outra, final da década de 50, meados da década de 60, acabou recrudescendo, né? Nós tivemos, claro, vários médiuns de cura, inclusive aqueles médiuns como Arigó, que se valeram de experimentos clínicos, bisturis, e faziam cirurgias materiais, além das cirurgias espirituais. Tivemos fenômenos de materializações, como as de Peixotinho, né? Como as de Eusápia Paladino. Tivemos também várias experiências com materializações, com ectoplasma, as verdadeiras e as fraudulentas. O movimento espírita é pródigo dessas duas situações, tanto a verdadeira quanto a falsa. Mas, de uma hora para outra, até resgatando os próprios ideais de Kardec, quando estabeleceu períodos de desenvolvimento do espiritismo, né? Falou do período da curiosidade,
falou do período filosófico, falou do período religioso, né? Até chegarmos nessa transição que parece que nunca vai acontecer, da época religiosa, do período religioso, para o da regeneração social. É interessante lembrar isso, porque o Kardec, quando falou, né, dessas fases da qual o Espiritismo passaria, eu acredito que ele não tivesse essa ideia de que fosse demorar-se tanto nessa fase religiosa, que fosse dar essa corporificação a essa fase religiosa. E isso a gente sabe, né, Marcelo, que isso aconteceu aqui no Brasil. Até porque o Espiritismo, vamos dizer, ele migrou praticamente inteiramente para o Brasil, pós-guerra, e aqui tomou corpo, só que ele tomou corpo por conta da história própria do país, do momento político, ele se tornou basicamente, essencialmente religioso. E permaneceu aí, e permanece aí até hoje, com algumas pessoas fazendo, como você bem disse, ainda algumas pesquisas, porém, essas mesmas pessoas não conseguem ter o eco, ou então ter o espaço que deveria ter de tamanho em igualdade com outro espaço que é o da consolação, que na verdade virou a igreja espírita, os nossos centros espíritas, infelizmente. O movimento espírita brasileiro tornou os nossos centros espíritas, ao invés de um polo de encontro, onde poderiam acontecer debates riquíssimos, para que a gente pudesse avançar tanto em pesquisa quanto em filosofia, acabou que se tornou nas igrejas espíritas, onde as pessoas vão, não agora porque estamos com a pandemia, mas elas já estão vamos dizer assim, se movimentando para criar os seus centros espíritas virtuais, assim como a Igreja Católica, que vende as suas velas virtuais, os centros espíritas estão agora tomando seus cuidados para construir ali o atendimento fraterno. Graças a Deus, não é cobrado esse tipo de serviço no movimento espírita, nas casas espíritas. Porém, nós vemos já essa, vamos dizer assim, atualização, entre aspas, do movimento espírita com relação ao espiritismo. Mas os centros espíritas físicos, a grande maioria deles, no Brasil, viraram igrejas, onde as pessoas vão para assistir uma palestra rápida de meia hora, onde não se há nenhum questionamento, nenhuma participação ativa, é só passiva, para que eles, aí sim, sigam para as salas de passe, tomem o passe e vão para casa. Não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, na maioria dos centros, algum tipo de motivação onde haja semanalmente um tipo de debate aberto ao público. Não há, raramente. Geralmente são palestras públicas onde é convidado alguém que seja de confiança da casa, porque não pode entrar qualquer um para falar qualquer coisa, e que essa pessoa fale aquilo que os diretores daquelas casas querem ouvir. Olha, Kátia, essa questão é muito interessante e ela é cultural no país, né? Nós temos um país formado por uma miscigenação étnica bastante acentuada e cada uma dessas raízes culturais étnicas que forma a chamada população brasileira possui uma religiosidade própria, característica. Então, nós temos aqui os europeus, nós temos aqui os indígenas, nós temos aqui os negros, e nós temos o apanhado resultante dessa miscigenação étnico e cultural. Então, isso favorece a ideia das práticas religiosas. E nós precisamos estabelecer uma diferença entre prática religiosa, que leva a igreja, ao templo, que leva ao ritual, ao rito,
e a religiosidade, que é uma característica natural do espírito na sua trajetória progressiva. Ora, se nós transformamos a instituição espírita, que é fundamentalmente, na visão de Kardec, um grupo de estudo e de trabalho ou de educação, disciplina mediúnica, numa instituição de caráter religioso, majoritariamente, nós corremos o risco de centrar as nossas atividades para atender esta necessidade e este público. Inclusive, eu preparei para hoje essa ideia de nós analisarmos qual é o modelo de casa espírita hoje. Como ela se estrutura? Você tem ideia em termos percentuais, qual é a atividade mais importante da casa espírita? O que a casa espírita faz hoje? Faz sessão de palestra e passe, faz atendimento fraterno, faz reuniões de estudos, atende à infância e à juventude, pratica atividades de assistência social. Mais ou menos seriam esses 5 eixos. Olhe para a casa espírita em que você é participante, frequentador, dirigente, coordenador de algum trabalho e mentalmente procure ver qual é a porção majoritária. Provavelmente a sua resposta será: a maior atividade da minha casa espírita, da casa espírita que eu frequento, são as exposições doutrinárias. O conjunto formado entre recepção, prece de abertura, exposição de um tema espírita, geralmente evangélico, geralmente associado ao evangelho segundo o espiritismo, nenhum problema nisso, uma prece final e o passe ou o atendimento individualizado. Não é isso que funciona na casa espírita? Não é assim? Com pequenas distinções aí em razão da nossa cultura regional ou local? Pois bem, quantas sessões desse tipo tem a instituição espírita que você participa? 3, 4, 5, 6, 7, 10? Nenhuma? Casas espíritas que chegam a ter isso, né? Tem casas espíritas que não têm mais reunião ordinária, usual de palestra. Fazem palestra excepcionalmente. Por quê? Porque privilegiaram um outro viés, que é o viés dos grupos, vou chamar atenção ao termo de Allan Kardec, grupos familiares de espiritismo, que não precisam ser sediados na casa de alguém. No início era assim, né? Inclusive, o filme Kardec por Detrás do Nome mostra onde é que Kardec fez as suas primeiras sessões experimentais de observação da atividade mediúnica. Na casa das pessoas onde lhe convidavam. Depois, onde é que Kardec estruturou? Também na casa dos seus amigos mais próximos, até ter condições de implantar uma sede própria da Sociedade Parisiense. Agora, é esse viés que nós queremos manter para o futuro. Por isso, a proposta que eu faço, já fiz em outros momentos, já fiz em artigos, já fiz em outras palestras, é remodelar a forma de trabalho da casa espírita, diminuindo o número de palestras que mais parecem ser pregações religiosas e ampliando o número de grupos de estudo, do iniciante, passando pelo intermediário e chegando até o estado mais avançado. Porque o público espírita não conhece Kardec. Kardec é, na lição de Herculano Pires, um grande desconhecido. Esse e, portanto, é um ponto. Sem conhecer Kardec, como é que nós vamos nos dizer espíritas? Essa é a grande pergunta. Hoje, até que ponto conhecemos Allan Kardec? Até que ponto nas casas espíritas se prioriza os conteúdos das 32 obras que nós conhecemos de Allan Kardec? Aliás, muito poucas pessoas conhecem. O fato é esse. Por quê? A maioria se preocupa com livros
extracurriculares, eu vou chamar assim porque é mais bonito, até para não ofender ninguém, porque não é essa a ideia, né? Mas, assim, se preocupam com romances, com autoajuda, que não somos absolutamente contra, mas nós precisamos que as pessoas se esclareçam. Esse era o maior motivo da doutrina dos espíritos, o esclarecimento da razão, é o conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente faz isso se a gente não traz o conceito e não aclara as mentes através desses conceitos? E sim, ficamos tingindo os entendimentos com lero-lero, com penduricalhos, com perfumarias desnecessárias. Porque ao invés de autoajuda, você deveria ensinar o porquê que a pessoa está nessa condição hoje. Como é que ela chegou nessa condição? Na condição de ignorante, na condição de não entendimento da vida futura, na condição de não absorção da vivência das leis divinas. Olha, é tão fácil, né? Tá aí a chave. Mas é tão simples que, desta maneira, perde-se a clientela. Quando, na verdade, não perde nada, né? Há um problema muito delicado no movimento espírita brasileiro. É a introdução, desde a década de 60 para cá, dos estudos apostilados. Sejam as apostilas de casas espíritas específicas, né? Nós temos várias pelo país afora, muito bem elaboradas no sentido da estruturação do material. Temos as apostilas da Federação Espírita Brasileira, de diversos módulos, diversos cursos, e esse modelo de apostilamento, ele acabou por introduzir no seio do chamado movimento espírita as teorias alienígenas, das quais nos falava muito bem o professor Herculano Pires. Por quê? Porque ali, naquele conceito de uma obra que não é uma obra originária do conhecimento espírita, mas é uma obra, vamos chamar assim, de subsidiária, e aí daqui a pouco eu vou fazer uma diferença entre obra subsidiária e obra complementar, que tem uma diferença fundamental. Então, um romance espírita, sobretudo os romances que foram produzidos entre as décadas de 30 e a década de 60, sobretudo pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, notadamente o maior médium do Brasil e do planeta, né, em termos de mediunidade de produção psicográfica, além das outras mediunidades que o Chico também possuía. Essas apostilas acabam por introduzir pequenos elementos que não estão na obra original de Kardec. Marcelo, então quer dizer que nós devemos parar em 1869? Como é essa tal progressividade? A progressividade passa pela adoção do mesmo critério lógico-racional de exame das novas obras, sejam elas ditadas por espíritos, sejam elas produzidas por encarnados, que também têm o direito de desenvolver as suas teses, apresentar novos argumentos, analisar os fatos contemporâneos à luz do pensamento espírita, e que, portanto, essas obras são também bastante interessantes e oportunas para que se faça esse contraponto. Então, o que fez o movimento espírita? Passou a tratar a mediunidade como algo sagrado, algo incontestável. E aí surgiram dois grandes problemas no movimento espírita brasileiro: o mediunismo e o guiísmo. Parece ser a mesma coisa, mas não é. O mediunismo é atribuir ao médium uma qualidade que ele não possui, que é a de ser detentor, monopolista de uma informação que está vindo por seu intermédio. E aí lhe coloca uma posição de autoridade. Mas é o médium A, o médium B. Ele é respeitado porque ele é um excelente psicógrafo. Ele é um excelente orador. Ele tem uma obra assistencial vultosa e importante.
Tudo isso é válido, tudo isso é relevante, mas isso não lhe coloca na posição de porta-voz oficial do espiritismo no nosso país ou em qualquer parte do mundo. Estou falando notadamente do Brasil, porque é um problema com o qual nós convivemos todos os dias. É a autoridade espiritual do médium. Por quê? Kardec não deu valor nenhum superdimensionado aos médiuns. Peguemos qualquer obra de Kardec, vamos lá. Peguemos a Revista Espírita, que era o grande laboratório de produção mediúnica do codificador. E aí, Kátia, as pessoas acham que a gente, quando inclui tudo no mesmo pacote e diz que Kardec escreveu 32 e não 5 obras, e não 2 obras, e não uma obra, e não 10 obras, como a gente já vê por aí em várias fontes, são 32 produzidas em vida e mais obras póstumas que foi feita depois. Então, essas 32 obras, a Revista Espírita não tem a mesma qualificação no conjunto, no edifício doutrinário espírita, que as demais que Kardec escreveu. Por quê? Pela condição de laboratório, Kardec colocava um texto lá na Revista Espírita, primeiro, para divulgar. Segundo, para fazer com que os grupos associados ao espiritismo analisassem aquele material como se fosse realmente uma página de jornal. Era uma revista de estudos psicológicos, né? E aí, aquele material só acabava sendo incorporado a uma obra como, por exemplo, O Céu e o Inferno, ou a gênese de tantas polêmicas, está até atrás de mim aqui, né? Só era incorporado quando ganhava o status de universalidade, o consenso entre as diversas opiniões dos espíritos. Aí o médium J, o médium P, a médium A, porque psicografou uma mensagem ditada pelo espírito A, B ou C, ela ganha notoriedade, ela ganha importância, e a gente abandona por completo o critério de exame racional das mensagens mediúnicas. Não é isso que nós deveríamos estar fazendo. Com as obras já produzidas e editadas por editoras espíritas de renome, algumas até vinculadas a organismos federativos, e com as páginas psicográficas que são recebidas toda semana na casa espírita onde você está. E não é por causa da assinatura, aí vem o guiísmo, que nós vamos reconhecê-la como verdadeira. Kardec não se importava se a mensagem estava assinada por Fénelon, por Erasto, por Paulo de Tarso, por Francisco de Assis, por Maria, mãe de Jesus. Não, Kardec não ia atrás da perfumaria da assinatura. Kardec também não se empolgava com o vocabulário empolado que aparecia em algumas mensagens lá e que parece ser voz corrente hoje no movimento espírita, que a psicografia, para ter valor, ela tem que trazer pelo menos 10 ou 15 palavras que o populacho não entende, que você vai ter que ir no dicionário ou vai ter que procurar qual é o significado daquela palavra, porque eles usam realmente palavras até démodé, palavras que fazem décadas que não são utilizadas, que estão no vocabulário do português clássico, né? Que os estudantes de letras estudam na faculdade, que os poetas, os literatos estudam para entender a formação das palavras e dos contextos literários, mas que ficou muito distante, porque a autoridade do médium e a autoridade da assinatura são mais importantes do que o conteúdo da mensagem, infelizmente. E muitas vezes essas próprias palavras, né, rebuscadíssimas demais, falam e não dizem nada, né? Nós temos uma música que fala assim. O Marco Milani traz uma lembrança muito importante, que é do Hernani Guimarães, era correspondente de Ian Stevenson aqui no Brasil sobre as investigações reencarnatórias. Isso muito bem lembrado, porque isso fez assim teve um papel muito importante para nós que gostamos de pesquisar, que gostamos de estudar,
e até trazer à tona essa questão da reencarnação, que é de um ponto-chave da nossa doutrina. Era bem intencionado, sim, fazia pesquisa séria, sim, apesar de algumas propostas dele serem equivocadas, como, por exemplo, a teoria corpuscular do espírito, devidamente criticada até mesmo pelo Herculano Pires, diz o Milame. O misticismo e o igrejismo acabaram que tomaram conta, infelizmente. Muito Tem um outro ponto a salientar dentro desse contexto. Como nós abdicamos da racionalidade, do cientificismo positivo, no sentido de observação e análise dos fenômenos, o que acontece hoje na nossa sociedade? Aparecem médiums que não são espíritas. Por quê? Lá atrás eu disse, a mediunidade não é patrimônio do centro espírita, nem do espiritismo, nem do movimento espírita. Nas igrejas neopentecostais, basta ligar a televisão, você vai ver, quando não são as situações envolvidas em fraudes, vai ver fenômenos mediúnicos acontecendo aos borbotões. Né? Em algumas facções, em algumas correntes da Igreja Católica Apostólica Romana Brasileira, também há mediunidade ostensiva, há manifestações mediúnicas. Por quê? Porque com outros nomes, eles falam em dons, eles falam em virtudes, eles falam no Espírito Santo, mas é mediunidade, é o intercâmbio entre vivos e mortos. Né? Então, o que acontece? Nós temos hoje vários médiuns envolvidos em crimes. Né? Nós tivemos no passado e temos no presente. Né? Crimes de natureza sexual, crimes de natureza de apropriação indébita, crimes de fraudes, né? Inclusive fraudes em relação à Receita Federal. Nós temos crimes de prática de curandeirismo. O que é o curandeirismo? Está lá no Código Penal até hoje, é de 1940 e continua até hoje. É alguém que não tem formação médica realizar procedimentos médicos. Isso é curandeirismo. E isso é tratado em um capítulo especial da nossa legislação e da nossa justiça brasileira como prática ou exercício irregular da medicina. Então, nós temos médiums envolvidos em todas essas situações. E temos também, vamos lembrar aqui o nosso pesquisador do ECK, o Guilherme Velho, as fraudes em cartas psicografadas para parentes de pessoas falecidas. Vou fazer aqui só uma parte, que a Ana Cláudia Laurindo ficou preocupada quando a gente falou das palavras rebuscadíssimas. A gente não está generalizando, não. Pode ficar tranquilo. Pode continuar sendo amante das boas palavras, das palavras que trazem enriquecimento do próprio vocabulário português, que é sensacional, mas existe um abuso do qual realmente a gente percebe que é um recheio vazio, né? É desse tipo que a gente está tratando. Não se preocupe, nós gostamos. Aproveitar essa observação criteriosa aí da Aninha, nossa Ana Laurindo, para dizer que muita gente na casa espírita diz assim, ó, Kardec é muito difícil. Eu tenho dificuldade de entender céu e inferno, a Gênese, não consigo. O Evangelho até vai lá. O Livro dos Espíritos, algumas partes, tirando aquela parte primeira que trata de Deus ali, que eu não entendo, não adianta, não entendo, não entra na minha cabeça. Não é assim que as pessoas dizem. A primeira vez que eu li, me deu uma enxaqueca de 7 dias. E estamos aí. Mas o linguajar de Kardec é um linguajar erudito. É um linguajar clássico, é um linguajar da França da segunda metade do século XIX. O que não quer dizer que esteja defasado em relação à nossa cultura. Somos nós que temos que correr atrás. Imagine aquela situação, todo mundo quer fazer uma faculdade ou uma escola técnica, né, para melhorar, se qualificar profissionalmente.
Ao entrar na escola técnica ou na faculdade, você não pode continuar com o mesmo vocabulário, as mesmas ideias, o mesmo procedimento que tinha antes de entrar na faculdade ou na escola técnica. Vai ter que dançar conforme a música. Aí o cidadão quer ser espírita e não quer estudar o catecismo espírita, não quer estudar a obra fundamental de Kardec. Aí não dá, meu amigo. Você quer ficar apenas com aqueles livrinhos de mensagens que são muito boas, que são positivas, que têm o seu valor, principalmente em determinadas épocas da trajetória da nossa vida, mas não quer se aprofundar, então você vai continuar sendo sempre um para-espírita, um pseudo-espírita. Você vai continuar sempre entendendo algumas questões, mas não entendendo a essência do espiritismo. Outra então, coisa, essa ideia, Kátia, de buscar você... ajuda, né, Mar? Buscar você ajuda, não consegue entender. Abrir espaço para que haja discussão dos temas atuais passa necessariamente entre a comparação do que descreveu Kardec e do que nós podemos produzir hoje. Isso é fundamental para não ficarmos nem em 1869 e nem querermos deixar o 1869 de lado e ficarmos apenas nos romances ou nos livros de autoajuda que são produzidos com a adjetivação espírita. Exatamente. Gostaria de falar que deixa eu ver quem foi que... Não é esse aqui, só um minutinho, gente. O Wilson, ele trouxe aqui. Kátia, você fez um breve comentário sobre o plantão fraterno. Pergunto, não estão profissionalizando este atendimento, introduzindo psicólogo e afins, o que é ótimo, porém, por vezes, sem o estudo das obras de Kardec? Aí, meu amigo, é o problema dos diretores da casa espírita, que precisa saber selecionar os seus voluntários com conhecimento doutrinário para poder falar em nome, ou não digo nem em nome, mas falar à luz do espiritismo, principalmente no trato com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, sou super a favor de que o atendimento fraterno ganhe um up, apesar de que qualquer pessoa conhecedora da doutrina dos espíritos pode auxiliar no auxílio fraterno, assim como no CVV, basta fazer um curso lá com eles e poder auxiliar no CVV, na Casa Espírita também fazemos a mesma coisa. Porém, acredito que estamos num momento onde especialistas, estudiosos, profissionais dessas áreas poderiam nos auxiliar a formatar uma abordagem melhor para que a gente possa sair ganhando, todo mundo sair ganhando com isso. Agora, profissionalizar, não. Né? Em espiritismo, absolutamente não. Essa colocação do custódio ela é muito interessante e vai em direção à ideia de identidade espírita, ou de identidade do espiritismo, explicando. O movimento espírita se preparou, se especializou, não posso dizer se profissionalizou, embora exista por aí muita gente profissional de uma área A, B ou C, ou semiprofissional, se envolvendo no espiritismo para ter ganhos profissionais, financeiros, aliando o útil ao agradável. Explicando melhor, a identidade espírita não é majoritariamente o atendimento às dores físicas ou espirituais. Isso é um engano do movimento espírita brasileiro. É claro que lá no berço, Kardec fazia caridade. Há uma cena no filme do Wagner em que Kardec está distribuindo alimentos na frente da sua casa junto com Amélie. Ou seja, Kardec era um homem à frente do seu tempo, perfeitamente integrado, acho que a Ana Laurindo vai gostar dessa, perfeitamente integrado aos ideais de justiça social espírita, que é atender o necessitado nas suas necessidades, sem ser redundante. Só que o centro espírita viver de assistencialismo, aí, minha gente, nós perdemos completamente o bonde da história. Podemos atender as pessoas que procuram a casa espírita com problemas, óbvio. Principalmente esse é o ponto, Marcelo.
onde as nossas se esses casas problemas forem espirituais, né? se utilizam desse momento de fraqueza, de ignorância, principalmente das pessoas, e no afã de auxiliar, acabaram que transformaram num Um consultório consultório. psicológico. E não pode, a gente tem que retomar essa essência do estudo, da libertação das pessoas, porque é assim, eu não vou pagar mais psicólogo, eu vou no centro espírita e faço o meu tratamento psicológico lá. Virou isso. Além da igreja, você vai no consultório psicoespírita, senta na cadeirinha, escuta a palestra de meia hora evangélica e toma teu passe e vai embora, pronto. Eu não preciso pagar mais o meu especialista, o meu psicólogo, o meu psicanalista, o meu psiquiatra. Isso é um erro, isso é um perigo, né? Nós mal acostumamos as pessoas dessa maneira a não pensar, a não se libertar, a não buscar ajuda, muitas vezes necessária médica. A casa espírita não está preparada, nem é o objetivo dela para atender pessoas com depressão, com síndrome do pânico e similares. Essas atividades são prestadas por profissionais clínicos especializados nas áreas de atuação em que eles desempenham as suas atividades. Nada impede que a casa espírita, situada numa região onde haja uma quantidade de pessoas padecendo de males que são muito mais físicos do que espirituais, alguns até podem ter conexão, nós que estudamos a mediunidade sabemos, essa porta que existe em relação ao intercâmbio espiritual pode levar às doenças da matéria, às doenças físicas. Então, a Casa Espírita pode formar um convênio, pode estabelecer uma parceria com um consultório, com uma instituição hospitalar, com uma instituição de saúde, para prestar atendimento gratuito a algumas pessoas que estejam necessitadas. Mas transformar a Casa Espírita num consultório ou num atendimento de natureza psíquica, psicológica, médica, clínica, francamente, não foi essa a proposta originária de Kardec. De outra sorte, também nós temos que situar a reunião mediúnica, que acaba sendo tratada pelos espíritas como sendo uma reunião de atendimento de desencarnado sofredor. É claro que lá na obra originária de Kardec você vai encontrar pessoas que se suicidaram e estavam sem saber onde estavam, né? Vamos encontrar pessoas que ainda nutriam ódio violento em relação àqueles que ficaram encarnados. Mas isso era uma situação excepcional, aparecia de vez por outra, havia todo um trabalho de esclarecimento espiritual, de atendimento, mas a prioridade do trabalho mediúnico era o quê? O estudo da mediunidade e a prática mediúnica, inclusive evocando. A evocação deixou de ser realizada praticamente em quase todos os centros espíritas do mundo, passando a adotar aquele cânone espírita brasileiro, que é o telefone só toca do lado de lá para o lado de cá. E aí nós paramos de fazer ligação. Nós temos um cartão telefônico ilimitado, nós temos uma linha telefônica que não precisa pagar mensalidade para a operadora espiritual, e nós não nos valemos disso. Ficamos fazendo a reunião mediúnica apenas esperando que venham os desencarnados sofredores para a gente bater nas costas fluídicas deles e dizer assim: meu irmãozinho, você tem que perdoar, meu irmãozinho, você tem que esquecer, meu irmãozinho, agora você está desencarnado e tem que seguir o seu curso evolutivo, como se a mediunidade fosse apenas e unicamente para isso. O Guilherme Velho faz uma colocação bastante interessante e que eu também tenho muito medo disso, que tem palestrante espírita que acaba pegando para si muitos clientes nas casas espíritas e que acabou de frequentar, parou de frequentar casas espíritas quando ficou famoso. Isso é temerário. Então, assim, isso que o Marcelo disse com relação a fazer um convênio com clínicas, na verdade, deve fazer convênio com as associações dos psicólogos, associações dos psiquiatras, associações dos psicanalistas, e não com clínicas particulares ou de X, B, A, C, né? Isso tudo tem que ser muito de maneira abrangente, sem direcionar para pessoas ou
profissionais em particular, para justamente não incorrermos em erros, como já algumas casas promoveram por longo período. Inclusive, a gente precisa se abster desses tipos de, vamos dizer assim, troca, porque isso acaba virando uma troca e é um perigo. Cada um no seu quadrado, já diria aquela música popular, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. O espírita, ele tem que entender de espiritismo, estudar o espiritismo, vivenciar o espiritismo e levar o espiritismo para a regeneração social. Essa é a proposta espírita, regeneração social, transformação moral. Olha que bonito. A gente não consegue nem estudar o que tem dentro das 32 obras, né? A hora que a gente parar para fazer isso de maneira mais objetiva, mais profunda, mais séria, tudo isso nas casas espíritas, toda essa movimentação ruim, injusta e até mesmo igrejeira vai parar. Por quê? Porque nós vamos estar tratando de levar debates sérios às casas espíritas, tratando de levar estudos, pesquisas, experimentações. Como bem disse o Marcelo, o movimento espírita simplesmente parou nas experimentações. O Guilherme Velho, hoje, é um lutador atrás das psicografias, e a gente espera que ele vingue esse projeto aí, que ele faça renascer as psicografias nas casas espíritas, porque tem muita casa espírita, inclusive, que tem medo de psicografia. Tem medo. Por quê? Porque não confia nos seus médios. Por quê? Porque não fez uma boa formação no estudo da mediunidade. Porque sabe aonde o calo aperta. Porque o que quer manter é o papapasse, o papaágua fluídica, o papapalestra de água com açúcar, e não a libertação do ser, né? Transformando ele num ser integral, num ser livre, autonomia para ele. Não se dá isso nos centros espíritas, e a gente precisa retomar isso urgente, cada um fazendo a parte que lhe cabe, não sendo mais a peça que, eu penso diferente, então eu faço a minha parte e volto. Não dá mais, não cabe mais esse tipo de atitude nas casas espíritas. Ou você muda essa chave e traz de volta o estudo, a experimentação e a promoção do desenvolvimento social e espiritual da pessoa, ou nós vamos ficar nesse lenga-lenga, que já estamos há mais de 50 anos nessa briga de, olha, espiritismo não é isso, espiritismo não é bem assim, nós precisamos estudar mais, vamos conhecer Kardec, vamos apresentar o Kardec dentro das casas espíritas, e menos espíritos do além, ou será do aquém, onde falam e não dizem nada, né? A gente precisa trazer os espíritos, sim, até para que eles possam também, através da experimentação mediúnica, se experimentarem, porque é uma mão de dupla via. Tanto nós vamos experimentar, como alguns espíritos ainda novatos em questão de comunicabilidade, também vão nos experimentar. O fenômeno tem que acontecer dos dois lados. Os dois lados vão aprender e vão sair ganhando com isso. Então, que as pessoas que hoje estão nos ajudando aqui nessa live, participando da nossa live, leve isso ao grupo espírita, leve isso à sua casa espírita. Faça com que floresça o desejo de pesquisar, primeiramente em Kardec, segundo na ciência, e unir isso, trazendo a filosofia com consequências morais. Nós temos também que tratar, Kátia, antes de encerrarmos essa nossa live, de um problema que está crônico hoje no movimento, chamado movimento espírita, que é a condição de eventos popstar no movimento, né? Grandes eventos, não raro ocupando salões luxuosos de clubes ou de hotéis, com taxas de inscrição bastante significativas e que atraem, claro, um público seleto, um público selecionado.
Isso contrasta com a proposta originária de Kardec, no projeto de 1868 e na Constituição Transitória do Espiritismo, na chamada Constituição do Espiritismo, quando ele fala que a doutrina deveria encontrar, através dos grupos, através do seu movimento espírita, com a diretriz de um comitê central, que seria formado por espíritas realmente conhecedores dos princípios e fundamentos espíritas, para popularizar a doutrina dos espíritos. Popularizar não significa elitizar o movimento. Então, nós perdemos um pouco aquilo que era comum na época de Kardec, do intercâmbio entre as instituições que, às vezes, ficavam em bairros limítrofes. E aí ficamos esperando um grande medalhão do movimento espírita vir na nossa cidade para estarmos nós lá no auditório para bater palmas, para nos emocionar, para gargalhar da historinha que vai ser contada em nome do Espiritismo. Nós precisamos resgatar a ideia originária do congraçamento, do interrelacionamento baseado no princípio fundamental da afinidade de pensamentos que deve existir entre os espíritas. E repito, afinidade de pensamentos não quer dizer uniformidade, mas sim unidade de pensamento, estabelecendo aquelas premissas fundamentais sobre as quais não existe discussão, por exemplo, a sobrevivência da alma, por exemplo, a transmigração progressiva nos mundos habitados, por exemplo, a existência de uma divindade criadora do universo, a própria lei de progresso. Então, nesse sentido, o que é principiológico não se discute. Kardec mesmo colocou: novos princípios poderão ser agregados ao edifício espírita. Mas como é que se alcança esses novos princípios se ninguém pode, a não ser as inteligências nomeadas luminares do movimento? E aí vamos somar o terceiro problema do movimento espírita, além dos que eu já falei, mediunismo, guiísmo, o estrelismo. Nós temos pessoas que falam oficialmente em nome do espiritismo. E cá entre nós, algumas delas, quando falam, só falam bobagens. E aí nós temos essas pessoas ocupando um espaço público que deveria ser um espaço consensual, que deveria ser um espaço de entendimento acerca da visão espírita de determinados fatos, de determinados temas da atualidade. E não um bam-bam-bam, um medalhão, alguém reconhecidamente nobre ou importante, que vai na imprensa em geral, que utiliza os meios de comunicação de massa para dizer que aquilo é a visão espírita. Para lá, companheiro, visão espírita não, é visão de um espírita, assim como o Marcelo, a Kátia, o Edson, o Guilherme, o Wilson, o Milani, qualquer pessoa tem liberdade de expressão e tem livre pensar espírita. E aí tocar nesse ponto de fazer eventos, por exemplo, como disse Herculano Pires, nas faculdades, nas universidades, onde é que tem o povo mais curioso do mundo, do Brasil? Nas faculdades. Onde é que tem gente pesquisando? Onde é que tem gente interessada em várias formas de cultura? Vocês sabiam que a grande maioria das dissertações de mestrado e das teses acadêmicas apresentadas no Brasil em faculdades não religiosas e religiosas, porque nós temos faculdades vinculadas a movimentos religiosos e outras não. Não. Exemplo, a PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica. Essa é uma universidade de caráter religioso, ou então ligada a instituições religiosas. E outras são universidades laicas. Pois bem, a grande maioria das teses e dissertações foram apresentadas por não espíritas. Pessoas que se interessaram pelo fenômeno espírita, pela cultura espírita, pelo movimento espírita, pelas instituições espíritas, pelas personalidades espíritas, e fizeram trabalhos majestosos, rigorosamente científicos. Porque fazer ciência não quer dizer apenas trabalhar com a fenomenologia mediúnica. Fazer ciência é utilizar metodologia,
método, objetivos, princípios, perguntas de pesquisa, fundamentar o seu trabalho para que ele seja respeitado pela academia científica. E nós nos afastamos desse povo, nós nos afastamos desse cenário. Herculano, na década de 60 e 70, convivia, foi ele responsável pelo surgimento nos primeiros núcleos no Brasil do chamado movimento espírita universitário. E nós demos de ombro, dissemos, não, nós temos que nos preocupar com o assistencialismo, com a caridade, essa história aí de discutir filosofia, vamos deixar para os filósofos. E aí outras pessoas ocupam o nosso lugar na sociedade. Temos que resgatar essencialmente isso, porque senão perderemos o bonde da história e o espiritismo ficará como no panteão da história como mais uma bela iniciativa que a humanidade conheceu, mas cujos resultados práticos foram pífios ou inexistentes. Bom, gente, chegamos ao fim. O tempo estourou, já estourou em quase 5 minutos, e o Marcelo não para de falar, e se eu não der um esparadrapo na boca dele, ele não vai parar, ele vai até amanhã aqui, porque o assunto realmente o assunto é muito bom, né? A gente senta nessa conversa gostosa que é as nossas lives, elas são justamente para isso, para essa troca de informação, essa conjunção, esse acréscimo de conhecimento entre nós, para que a gente possa aí expandir e espalhar para todo o mundo. Nós agradecemos imensamente a presença de vocês, as participações que foram sensacionais hoje, muita gente muito legal, não vou falar que são famosos, tá? Porque o ECK não se prende a isso, mas a gente agradece muito a participação de todos que participaram, cada um de vocês aqui, eu não vou citar o nome porque você infeliz de deixar um ou outro de fora. Bom, nossa próxima live é daqui. Antes de encerrar, tem uma coisinha. Calma que eu vou deixar você falar tchau, calma. Muita calma nessa hora. O nosso link para ativação e permissão, pelo que eu fiquei sabendo, deu problema, não estava sendo acessado, nós pedimos desculpas, da próxima vez nós vamos tentar corrigir esse link, para que vocês possam aparecer aí com fotinho, e a gente poder identificar legal. Dessa vez não foi possível, mas deu para a gente correr atrás de saber quem é que estava comentando, tá bom? Agradecida aqui, e eu vou deixar o Marcelo dar o tchau para vocês. Não, tu ias falar da próxima live, não fizesse propaganda da próxima live, né? Aí primeiro tens que falar sobre isso. Então tá, eu só queria aproveitar essa nossa audiência, tanto a audiência ao vivo, quanto aquela que depois vai acessar o vídeo, que será editado e ficará disponível no nosso canal do ECK, no YouTube, e também será divulgado nas outras plataformas. Queria recomendar uma leitura. Olha aqui, ó. Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Vocês conhecem essa obra? Essa obra foi editada pela Casa Máter, Federação Espírita Brasileira, e aqui nós queremos dizer que quando nós apresentamos críticas ao movimento espírita e ao movimento federativo, e fazemos isso com frequência, é porque nós nos inserimos no movimento e que nós queremos que esse movimento seja cada vez mais plural, livre pensador, em que várias pessoas possam contribuir para a melhoria. Não existe nenhum movimento associativo humano que esteja pronto e acabado. Então, aqui eu estou trazendo uma obra da FEB para recomendar para vocês. E uma obra que tem a assinatura, a caligrafia do mestre. Esta obra aqui, pouco conhecida, ela reúne cerca de 27 textos que foram produzidos na Revista Espírita e em obras póstumas, que tratam de questões que são pontuais e atualíssimas para quê? O movimento espírita. Para nós que estamos perplexos diante de algumas ocorrências, para nós que queremos mudar o status quo do movimento, e para nós que queremos também contribuir com o nosso livre pensamento para formar um movimento mais democrático, mais plural, mais inclusivo, onde as pessoas sejam reconhecidas, como disse Kardec, pelas relações de fraternidade que se estabelecem entre os espíritos. Portanto, corra, vá atrás dessa obra, que eu acredito que aqui você terá textos que você não está habituado a ver,
até porque pertencem àquele quociente de obra espírita que não é muito acessível, o conteúdo dos 12 volumes da Revista Espírita. Muito bem. Você vai colocar o link aí para o povo comprar esse livro aí? Ou tem em PDF para o povo baixar? Acho que não tem PDF, porque ele é uma coletânea que a FEB fez, né? É uma coletânea assinada pelo Evandro Noleto Bezerra, que é mais um Bezerra, hein? É o tradutor oficial dessa nova fase da FEB, de alguns anos para cá. A obra está muito boa, né? Tenho que enaltecê-la. Quando eu critico negativamente, eu critico. Quando eu critico positivamente, eu também critico, né? Ou seja, eu enalteço aquilo que é bom e eu ressalvo aquilo que seja ruim, porque nós precisamos dessa crítica ativa no movimento espírita para não nos cristalizarmos em uma seita ou uma religião. Aí o Sérgio Alencar, bonitinho, já colocou o link para a gente. É isso daí. Olha que é efetividade, né? Perfeito. Desculpa aí. Valeu, Sérgio. Muito bom. Gente, próxima live, daqui 15 dias. Quem é que vai participar dessa live? Segredo. Fique atento aqui no ECK para que você possa descobrir quem serão os nossos painelistas. Só vai falar o tema, né? Pode? Então fala. Você quer falar? O tema é fake news mediúnicas, as diferenças. Opa, fake news, hein, gente? Olha que tema super atual. Olha, é o seguinte, nós precisamos que você dê um like aqui. É muito legal que vocês deem um like aqui, mas durante a semana nós vamos subir esse vídeo lá no canal do ECK. Você ainda não curtiu o canal? Tá esperando o quê? É só clicar lá no sininho, né? Curtir e assistir as nossas lives e compartilhá-las também. Pelo ECK, não é possível a compartilhação. Porém, lá no YouTube você pode fazer isso sem o menor problema. A partir de segunda-feira, essa live já vai estar lá no nosso canal, como já estão as outras, tá bom? Para quem quiser dar uma revista, ou quem não teve a oportunidade de assistir as outras 3 lives, passa lá no nosso canal, no YouTube, ECK, e dá o seu joinha pra gente, né, Marcelo? Like. Um like. E fake news aí, hein? Beijo para todos. Bom final de semana. Obrigado pela audiência.